Bora! Vambora! Terça-feira, 10 de fevereiro, vamos lá! Edição de hoje, Switch TV Show. Falar sobre a rodada de ontem. Vambora! Vambora, bora! Coisa linda, coisa linda! Sejam bem-vindos, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um Switch TV Show. Vamos aqui, né? Falar tudo que rolou na rodada de segunda-feira da NBA. Tivemos uma boa rodada, tá? Boa rodada. Rodada recheada de bons jogos. Tivemos virada do Cavs, né? Com o James Harden de novo brilhando. Tivemos Minnesota vencendo. Tivemos o Miami Heat conseguindo a proeza de perder para o Utah Jazz, que tava doido para entregar, que inclusive entregou o jogo, né? Mas o Heat foi tão incompetente que não conseguiu vencer um jogo que foi entregue a ele. É uma coisa impressionante o Miami Heat ontem. Tivemos o Pistons quebrando a sequência de vitórias do Hornets, com direito a porradaria, né? No maior estilo Pistons, né? Tem jeito, a Isaiah Stewart. Pô, vou te falar, cara. Poucos jogadores têm uma identificação tão forte com o time que joga como o Isaiah Stewart, cara. Você olha pro Isaiah Stewart e você fala, pô, ele é o Detroit Pistons. Ele é o Detroit Pistons, irmão. Guerreiro em quadra, pô, um defensor absurdo, uma vontade absurda. E quando tem que partir pra porrada, irmão, ele vai pra porrada. Foda-se. Tem jeito, sou fã da Isaiah Stewart. Tem como. Lembrando que o canal Switch TV BR não é a favor da violência, tá? Não é a favor. Mas se rolar, a gente tá, né? A gente tá acompanhando, tem como. Que mais? A gente teve o OKC vencendo o Lakers, a gente teve Gui Santos, olha o Gui, né? De novo sendo decisivo para a vitória do Warriors, mais uma virada do Golden State, com a assinatura do nosso querido guerreiro Tupiniquim, né? Coisa linda. Enfim, tivemos bastante coisa rolando nessa rodada. Vamos aqui falar sobre cada um dos jogos, né? Dar os meus pitaquinhos sobre cada um dos jogos. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Dá uma olhadinha lá nas promoções da Centauro. Como sempre, né? Centauro sempre com ótimas oportunidades aí para você. Ó. Temos aqui, ó, Giannis Immortality 4 com mais de 30% de desconto. Camisa aqui do Lakers, mais de 30% também. Camisa do Heat com 37% de desconto. Camisa da Jordan, 33% de desconto. Aqui, ó, linha do Ja Morant, 10% de desconto. Aqui, ó, mais um Immortality 4. Cara, é muita promoção, é muita oportunidade boa. E utilizando o cupom SWISH10... você consegue mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então vai lá na Centauro, dá uma olhadinha e se algum produto te agradar, o que eu tenho certeza que vai acontecer, porque a Centauro tem tudo, não tem como você não se interessar por algo, você usa o cupom SWISH10, que aí você garante esse desconto maravilhoso e de quebra ainda vai estar ajudando aqui o canal. Então vai lá na Centauro e usa o cupom SWISH10, fechou? Muito bem, então, vamos aqui começar a edição de hoje. Roda a vinheta. E aí, na volta, a gente já começa a falar sobre a rodada de ontem da NBA. Bora! Beleza, pessoal. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar. Vamos lá, vamos começar já falando, né, sobre a guerra, a briga que a gente teve no jogo entre Hornets e Pistons, né? Um jogo que contou com o líder da conferência, o líder isolado do leste, e o time mais quente do leste, né, cara? O Hornets foi para esse jogo vindo de 9 vitórias seguidas, uma das maiores sequências de vitórias da história da franquia. Né? O time jogando muita bola, encaixadinho, jogando em casa. Né? Era um jogo, velho... Era um jogo que tinha tudo pra ser bom e, de fato, foi mó jogão. Jogo pegado, disputado pra caralho. Inclusive, galera até
passou um pouquinho do ponto, né, na disputa. Tivemos ali uma briga generalizada, né, que começou ali com o Durbin e com o Diabaté, os dois ali começando a discutir, aí começou um botar a mão na cara do outro, aí fechou o bolinho, aí tivemos ali um flerte de trocação entre Miles Bridges e o Isaiah Stewart. Inclusive temos imagem da torcida desse lance, né? Deixa eu até pegar aqui. Porque, pô, já falei, o canal Switch TV BR não apoia a violência, a gente apenas divulga e comenta sobre, né? Que aqui a gente tem que comentar sobre tudo que acontece. Tem jeito. Compromisso com a notícia. Aqui, ó. Em meio ao bolinho que tava se formando ali, ó. O Isaiah Stewart saiu do banco só pra ir trocar com o Miles Bridges, ó. Ó, ele foi pra trocação, ó. Teve soco ali sendo dado. Aí, ó, armou. E ó. Charles Lee que tá aqui segurando o Miles Bridges, mas o Charles Lee depois ele foi ejetado do jogo também, né? Charles Lee ficou maluco com a arbitragem no segundo tempo. Também foi ejetado. E ó, os caras, ó, que isso? Não tinha visto isso aqui não, velho. Miles Bridges foi na montada. Caralho, filho. Oh, não tinha visto essa imagem não, pô, só separei aqui. Ó, teve, ó, na nuca. Rapaziada, o bagulho ficou de verdade, hein? O bagulho ficou de verdade. E tem que ser dito aqui, parabéns a Isaiah Stewart, porque se tem um jogador na NBA onde você ir pra cima dele não é algo ruim, né? É o Miles Bridges, né? Os motivos você já sabe. Então, Isaiah Stewart, estamos com você, Isaiah Stewart. O canal Switch TVBR está fechado com Isaiah Stewart. Já estava fechado antes, porque eu sou fã do homem. Depois de ter ido pra cima do Miles Bridges, estou mais fechado ainda. Estou mais fechado do que nunca com a Isaiah Stewart. E a porrada cantou. Mesmo, galera. Teve jeito. Inclusive a NBA deve anunciar hoje algumas suspensões, né? Bridges e Isaiah Stewart devem ser suspensos. Isso é mais do que óbvio. Tem que ver se Durbin e Diabaté também vão ser. Mas teremos, cara. Teremos festival de suspensões aqui. Porradaria foi de verdade. Foi de verdade. Mas enfim. Teve a porradaria, mas teve jogo também. Teve basquete jogado. E no basquete, o Pistons foi superior, né? Detroit venceu 110-104. Detroit encerra a sequência de vitórias de Charlotte, né? Cade Cunningham brilhando, né? Sendo o melhor jogador da partida. 33 pontos, com 9 rebotes e 7 assistências para o Cade. 12 de 27 nos arremessos, jogou muito bem. 11º jogo do Cade com pelo menos 30 pontos na temporada. Tendo um ano realmente maravilhoso. E Detroit, como eu disse, quebra a maior sequência de vitórias em atividade, né, na NBA. E chega à sua 39ª vitória na temporada. Já Charlotte sofre sua primeira derrota em um bom tempo. Apenas, né, a 29ª na temporada. Mas Charlotte segue muito bem. Perder para o Pistons é zero demérito. Ainda mais para um time que venceu Lakers, venceu Thunder. Pô, tem jeito. Charlotte tava numa sequência incrível. E eu acho que a derrota não vai abalar, não. Eu ainda acredito que esse Hornets vai continuar bem, tá? Talvez não embale 9 vitórias seguidas de novo, porque é difícil. Mas eu acho que o Charlotte vai seguir bem. O time é encaixadinho. É manter a galera saudável. Que as chances de Charlotte pingar num play-in é muito grande, tá? Porque o time realmente é bom, tem muito talento. Brandon Miller joga pra caralho. Com o Knipple joga pra caralho. O LaMelo, apesar de eu ter minhas questões com o lado peladeiro dele, ele joga muito bem também, tá fazendo uma boa temporada. E eu vou dar a César aqui, tá? Já vimos o LaMelo ser mais peladeiro. Ele segue peladeiro, ele segue tendo, né, o cacuete do peladeiro, mas menos do que ele vinha sendo nos últimos anos. Isso tem que ser dado a César aqui. Ele tá menos, um pouco menos peladeiro. Tem que melhorar em clutch time ainda. Tomada de decisão, mas ele tá menos.
existe evolução acontecendo no LaMelo Ball, hein? Existe evolução, isso tem que ser falado. Na sequência, a gente teve o Brooklyn Nets indo contra o tanque, né? E vencendo o Chicago Bulls 123-115. O nosso querido Nicholas Claxton foi o grande destaque da vitória do Nets. 28 pontos e 10 rebotes para o Claxton, que foi muito ventilado durante a deadline, né? Muito especulado em vários times. Acabou ficando mesmo lá em Brooklyn. Outro que foi muito bem foi Noah Clowney, né? 22 pontos para o Clowney. E o Nolan Traoré conseguiu seu primeiro double-double na NBA, né? 13 pontos e 13 assistências para o novato. Fez um ótimo jogo e Brooklyn chegou, né, à sua 15ª vitória. A primeira vez que Brooklyn vence jogos seguidos desde dezembro. Olha aí, olha o nosso Brooklyn Nets. Aí a gente teve o Orlando Magic dominando, né, o Milwaukee Bucks, 118-99. Vitória tranquila de Orlando, né? Anthony Black sendo o grande destaque, 26 pontos, 5 rebotes e 2 assistências para Anthony Black. O 8º jogo dele de pelo menos 25 pontos na temporada, né? De longe, é a melhor temporada do Anthony Black, né? Dando aí o salto de evolução que tanto era esperado dele, né? Fazendo uma temporada muito boa. Orlando chega à sua 3ª vitória seguida, a 28ª na temporada, e Milwaukee sofre sua 30ª derrota. Aí a gente teve, né, o Miami Heat fazendo o impossível contra o Utah Jazz, né? O que aconteceu aqui? Vamos explicar. O Utah Jazz começou o jogo normal, sabe? Normal, com JJJ jogando, com Lauri Markkanen jogando, Filipowski, né, Nurkic, normal. Jogo desenrolando, né? O Jazz fez o primeiro quarto ok, né? Aí no segundo quarto dominou, meteu 35-20 no segundo quarto, destruiu o Miami Heat no segundo período, né? Aí foi pro terceiro quarto, tal, normal. E aí no quarto período, o nosso Utah Jazz, por alguma razão, né, decidiu não botar o Markkanen, o JJJ e o Nurkic pra jogar. Os 3 melhores jogadores do Jazz na partida não jogaram o quarto período, né? E aí você pode falar, não, Luiz, mas, pô, às vezes eles não estavam bem no jogo. Cara, no fim do terceiro quarto, o Markkanen tava com 17 pontos, JJJ com 22 e o Nurkic com double-double de 10 pontos e 16 rebotes. Eles estavam bem no jogo. Ah, Luiz, então por que eles não jogaram o quarto período? Olha, não querendo acusar ninguém de nada, né? Mas isso aqui me cheira, me fede, né? A tanque, né, gente? Eu acho que assim, não tem nem dúvida sobre isso. Obviamente o Jazz quis entregar o jogo pra não atrapalhar o tanque, né? Que é, né, pra quem não sabe o que é tanque, pra quem tá começando a acompanhar a NBA agora, alguns times optam por perder jogos de forma intencional pra garantir uma campanha ruim e, consequentemente, ter mais chance de ter uma pique alta no próximo draft. Claro que com a loteria do jeito que é hoje, ter a pior campanha ou ter uma das 3 piores campanhas não é garantia de você ter a primeira escolha do draft. Não. Mas é óbvio que a sua chance aumenta, né? Uma forma que você tem de potencializar suas chances na loteria é ter uma campanha de merda, né? E obviamente o Jazz, que não tem nenhum interesse em competir nessa temporada, tá pensando em tanque. E por conta disso, supostamente por conta disso, né, vamos colocar assim, o Will Hard teria tirado JJJ, Markkanen e Nurkic do quarto período, mesmo com os 3 jogando muito bem. Ou seja, o Jazz queria entregar o jogo. E era um jogo na casa do Heat, no Casia Center. Então, é um cenário onde o Heat tem que ganhar. Mas não. O Heat foi tão incompetente que mesmo com o Jazz implorando pra perder, fazendo de tudo pra perder, o Heat conseguiu não dar o que o Jazz queria.
O Heat olhou e falou assim, você quer ganhar, você quer perder de propósito? Aqui não. Você vai ganhar. Você vai ganhar esse jogo. Não vamos... O Heat deu um recado pro Utah Jazz. Agora eu entendi, cara. O Heat quis dar um recado pro Jazz do tipo, você não vai perder de propósito. Nós não deixaremos você perder de propósito. Nós iremos te dar essa vitória pra você aprender a lição. Foi isso que o Heat fez. Olha aí, né? Olha aí, o disciplinador Miami Heat. Tá aí. Eu ia questionar a qualidade do time do Heat, mas não. A verdade é que eles estão tentando fazer o bem pra liga. Eles estão coibindo o tanque. Como que eles fazem isso? Perdendo pro time que quer perder. Você quer perder de propósito? Não deixaremos. Nós que iremos perder. É isso. Tá aí. Tá aí. E aí o Miami Heat, né, com essa ação disciplinar, perdeu o jogo que o Jazz queria perder. Perdeu por 115-111. Miami chega à sua 27ª derrota. Tá muito perto de perder a sua campanha positiva, inclusive. E o Utah Jazz chega à sua 17ª vitória, né? Uma vitória que, obviamente, o Jazz fez de tudo para não ter, mas o Heat, como boa ferramenta disciplinar, falou: não aceitaremos o tanque, vocês não irão perder de propósito. Nós iremos perder. E perderam, né? E aí veio na coletiva o Bandebaio falando que, pô, a gente tem que ser bom o suficiente pra ganhar de times que querem perder. Essa aspa é muito foda, né? Tipo, o quão bom você é? O quão bom você quer ser? Cara, eu quero ser bom o suficiente pra não perder jogos contra times que querem perder de propósito. É um bom foco, né? É um bom foco, né? Eric Spoelstra também veio a público falar algo parecido na coletiva. Então, assim, brincadeiras à parte, cara, ridículo o Miami Heat, né, velho? Tipo, não existe você não ganhar um jogo onde o adversário tá fazendo de tudo pra perder. Não existe, cara. Não existe. Assim como, na minha opinião, não existe um time fazer o que o Jazz tá fazendo, sabe? Uma coisa é você, tipo, poupar os jogadores da partida. Se o Jazz ontem chegasse e falasse, ó, Markkanen e JJJ estão fora do jogo. Ah, estão doentes. Vai, estão doentes. Beleza. A NBA poderia investigar? Talvez. Inclusive a NBA estava investigando o Thunder, né? Por ter sentado o Shea e o J-Dub no jogo contra San Antonio, né? Mas aparentemente não deu em nada. Então, beleza, uma coisa é você fazer isso. Outra coisa, mano, é você fazer o que o Jazz fez ontem. O que o Jazz fez ontem foi, de forma descarada, tentar entregar o jogo, mano. É a mesma coisa que o Thunder... Vou usar o Thunder de exemplo. O Thunder tá lá com o time completo, jogando. Chega o quarto período, o Thunder fala: quer saber, eu quero perder esse jogo. Ô Shea, ô J-Dub, ô Chat, vocês não jogam o quarto período não, tá? Não, mas a gente tá jogando bem. Tipo... Não, vocês não jogam. Senta. Tipo assim, não tem nenhuma regra no basquete que proíba um técnico de não usar certos jogadores no quarto período. Ele pode. O Will Hardy, ele pode não querer usar o Markkanen no quarto período, não querer usar o JJJ, não querer usar o Nurkic. Ele pode. Agora, pô, velho, é feio, né, mano? Vamos falar a verdade, é feio. Tipo assim, é aquilo, né? Você quer fazer o tanque, você quer tancar, pelo menos disfarça. Entendeu? Você quer tancar? Só não esculacha, sabe? Porque isso é esculachar o jogo. Isso é esculachar o jogo. Sabe, senta os caras então. Né? Não usa o JJJ no jogo, não usa o Lauri Markkanen. Inventa que eles estão machucados, foda-se, inventa. É menos feio do que você tirar os caras do quarto período com eles jogando bem. Entendeu? Pelo menos eu acho, cara. Eu acho muito feio, cara. Assim, eu não sou purista em relação ao tanque. Ai, tem que acabar com o tanque. Cara, o tanque existe, vai continuar existindo e é isso aí. Beleza. Mas o tanque descarado eu acho muito feio. Aí eu sou contra. Aí eu sou contra. Entendeu? O tanque desse jeito eu acho feião, mano. Entendeu? Mas enfim.
Não se sabe se a NBA vai tomar alguma providência com o Jazz. Acho que não vai, porque o Jazz tá escorado na regra, do tipo, não, os caras jogaram. O técnico só não quis botar os caras no quarto período. Tá ali, ó, tá com o regulamento debaixo do braço o Jazz. Então não sei se a NBA vai fazer alguma coisa, mas é feio pra caralho, né, mano? E o Heat assim, acabou sendo algo engraçado, porque o Heat conseguiu perder esse jogo ainda, né? E tornou cômico. Mas é ridículo, mano. Assim, eu acho bem, bem ridículo. Bem ridículo mesmo. Enfim. A ver se a NBA vai tomar alguma providência. Eu acho que não vai, porque igual eu falei, o Jazz tá escorado na regra. Mas é feio pro Jazz fazer o que fez. E é mais feio ainda o Heat perder pro Jazz fazendo o que fez, entendeu? O Heat foi inacreditável, realmente inacreditável. Enfim. Seguindo, a gente teve o Minnesota vencendo o Atlanta Hawks 138 a 116. Anthony Edwards com mais um grande jogo, 30 pontos para ele, um toquinho, 11 de 21 nos arremessos. Anthony Edwards com seu 25º jogo de 30 pontos na temporada, ele é um dos líderes da liga no quesito. Outro que foi bem ontem foi Julius Randle, né? Triple-double pro homem, 18 pontos, 12 rebotes e 10 assistências pro Julius Randle, fez um ótimo jogo. Minnesota volta a vencer, depois de 2 derrotas seguidas, chega a sua 33ª vitória na temporada. Já o Atlanta Hawks, que teve o CJ McCollum vindo para 38 pontos, jogou muito bem o McCollum, acabou sofrendo sua 29ª derrota, né? Hawks e Hornets com o mesmo número de derrotas, né? O que separa os dois é que o Hawks tem uma vitória a mais. Então, abre o olho, Atlanta Hawks. Abre o olho, tá? Aí a gente teve o Pelicans vencendo o Sacramento Kings, 120 a 94. O Trey Murphy, né? O refém Trey Murphy, sendo o grande destaque, 21 pontos, 7 assistências para ele. New Orleans chega à sua 15ª vitória e o Kings a sua 43ª derrota. Tá? O Kings que tá numa sequência o quê? De umas 8 derrotas seguidas? Tá feio o Kings, hein? Quem diria, né? Que um time cheio de véi seria ruim na temporada, hein? Olha aí, que surpresa em Sacramento Kings. Quem diria que juntar Lavine, DeRozan, Westbrook, Sabonis não daria em vitória? Olha aí. 3 vitórias como visitante na temporada. O Kingaço, ele é... Pô. O Kingaço é espetacular, não tem jeito. Aí a gente teve um jogaço entre Cavaliers e Denver Nuggets, tá? Jogaço. Denver liderou o jogo, né, pela maior parte do tempo. Deixa eu até buscar aqui a estatística da ESPN. Ó, Denver liderou o jogo ontem por 89% do tempo, cara. Por 89% do tempo, Denver liderou o jogo, tá? Né? Chegou a abrir 11 de vantagem, foi a maior vantagem que Denver abriu. Então, assim, nunca abriu uma vantagem tão grande. Mas durante a maior parte do jogo, a esmagadora maioria do jogo, o Denver foi quem ficou na frente no placar. Só que aí, no fim, ele apareceu. Né? Assim como ele já havia aparecido contra o Kings, que para liderar a virada do Cavs, ontem foi a vez dele aparecer contra o Denver Nuggets. De quem que eu tô falando? Tô falando do Barba do Capeta, o nosso querido James Harden, pelo segundo jogo seguido, decidiu pro Cavaliers, né? Mesmo sem nem ter treinado direito com o time, inclusive o próprio Donovan Mitchell falou isso, né? Depois do jogo, que o Harden não teve nenhuma sessão de treino direito com o time. Mesmo sem entrosamento, ele foi lá, botou a bolinha debaixo do braço e decidiu o jogo pro Cavs. Né? O Harden terminou o jogo ontem com 22 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Dos 22, 6 pontos foram no último período, incluindo um step back para 3 espetacular ali no final, né? Uma cesta absurda. Ainda foram 4 assistências no último quarto. O James Harden, ele soma 45 pontos com a camisa do Cavs. 21 dos 45 foram em último quarto. Foram, acho que 15, né,
no último quarto contra Sacramento e ontem foram 6. Um absurdo, cara. Um absurdo que o Harden tá jogando. Impressionante como ele, cara, encaixou perfeitamente nesse time do Cavs. E ontem, junto do Mitchell, junto do Jarrett Allen, que inclusive pega, cara, assim, o efeito Harden, ele é nítido nos pivôs, né, cara? Você quer saber se o time... Eu até vi... não vou lembrar quem que... Acho que eu vi o... Não vou lembrar quem que falou isso. Eu vi alguém falando sobre isso. Você quer ver se um time tem o James Harden sem abrir o elenco, sem procurar se o James Harden tá no time do time? É só ver a produção do pivô. Sim, é nítido, cara. Você pega aqui a produção do Jarrett Allen nos últimos 2 jogos e compara com o que ele vinha entregando na temporada. Ô, bicho. Aqui. No jogo contra o Clippers, sem James Harden, 10 pontos e 11 rebotes. No jogo com o Harden, primeiro jogo contra Sacramento, foram 29 pontos pro Allen. E ontem foram 22 pontos pro Jarrett Allen. Pô, bicho, o cara tá com média de mais de 20 pontos, sendo que na temporada a média dele é de 14. O efeito Harden, ele é... Mano, não tem como, cara. Ele é sentido aí. Você quer saber se o Harden tá impactando o seu time? Pega a produção do seu pivô. Compara com a produção dele antes da chegada do Harden. É o ponto onde o Harden mais impacta nos times, cara. Assim, poucos jogadores na história conseguiram potencializar tanto pivôs como o James Harden potencializou e segue potencializando. A galera fala muito, né, sobre o Chris Paul ter dado uma carreira pro DeAndre Jordan. E de fato, a carreira do DeAndre Jordan, mano, ela só aconteceu por conta do Chris Paul. Essa é a verdade. O Chris Paul fez o DeAndre Jordan parecer um jogador muito melhor do que ele de fato é. Só que aí você puxa a ficha do Harden, Clint Capela, Ivica Zubat, o próprio Claxton. Vamos lembrar que o Embiid só foi ser MVP jogando com o Harden, né? E agora, o Jarrett Allen. É impressionante, cara. É impressionante a capacidade que o Harden tem de elevar, tipo assim, a 10ª potência qualquer pivô. Se bota eu de pivô ali no Cavs, o Harden vai me fazer ter uns 10 pontinhos de média. Ele vai me fazer ter 10 pontinhos de média, mano. Eu com meu peso mastodôntico e com o meu 1,80, eu teria 10 pontos de média jogando com o James Harden. Essa é a verdade. Bota você, gurizão que tá assistindo aqui. Bota você de pivô no Cavs com o Harden te faz ter 8, 10 pontos de média. Ele é bizarro, cara. Ele é bizarro. E ontem, além de ter potencializado o Allen, além de ter colocado o Allen na boa várias e várias vezes, assim como ele colocou o Mitchell na boa também várias e várias vezes, inclusive grande jogo do Donovan Mitchell, ele foi decisivo no final do jogo, cara. Foi decisivo. O Cavs só virou o jogo por conta do Harden. Essa é a grande verdade. Impressionante, cara. Impressionante o impacto dele. Já era esperado, né, que ele tivesse um impacto extremamente positivo nesse time. Até porque ele é infinitamente melhor do que o Darius Garland em tudo, né? Então era óbvio que o time ia melhorar com o Harden. Mas eu não achei que ele teria um impacto tão grande tão cedo, sabe? Tipo, repito, mano, o cara não treinou com o time ainda. E fez o que fez nesses 2 jogos. Não tô falando que ele jogou de forma perfeita, não foram jogos perfeitos, tá? Inclusive no jogo contra o Kings, eu vi alguns torcedores do Cavs falando que o time foi melhor sem o Harden do que com ele. Por quê? Porque com ele o time ainda fica meio estranho, ele ainda tá conhecendo os caras. Mas o impacto individual do Harden e o impacto dele, especialmente na produção do nosso querido Jarrett Allen, é muito grande, cara. Já é muito grande. E a tendência é, com o decorrer da temporada, né, essa influência do Harden ser ainda maior no jogo do Jarrett Allen. O Evan Mobley é outro que vai se aproveitar demais do Harden. Então, cara, assim, expectativa é a melhor possível para esse time do Cavs, que chegou à sua 2ª vitória seguida com o Harden e a sua 9ª vitória
nos últimos 10 jogos, né? Grande virada e mais um grande jogo do nosso querido Barbinha, tá bom? Pelo lado do Denver, destaque pro Jokic, 22 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Jarrett Allen conseguiu fazer um bom trabalho, né, ali no Jokic, na medida do possível, mas ainda assim ele meteu o triple-double porque ele é bizarro. Não teve... O Jokic ele teve alguns, né, não fez um clutch tão bom, mas eu não vou atribuir a derrota do Denver ao Nikola Jokic, pelo amor de Deus. O que fez o Denver perder foi o clutch absurdo que o Harden fez, foi o Donovan Mitchell também. E é isso, pra mim foi mérito de Cleveland, foi muito mais mérito de Cleveland do que de fato demérito de Denver, na minha opinião, tá? 33ª vitória do Cleveland e 20ª derrota do nosso Denver Nuggets, tá? Aí, né, os últimos 3 jogos, a gente teve o Blazers passando o carro no Philadelphia 76ers, 135-118. Nosso querido Toumani Camara entregou o seu melhor jogo na carreira. 30 pontos com 8 de 10 nas bolas de 3. Sim, 8 de 10 pro Toumani Camara. Jogou pra caralho. Né, um Blazers que no terceiro quarto simplesmente, cara, trucidou Filadélfia, meteu um 49-22 no terceiro quarto, né? E aí, mesmo o Sixers respondendo com 31-22 no quarto período, ficou difícil. Ficou difícil pro nosso Sixers, que sofreu sua 23ª derrota, enquanto o Blazers venceu seu 26º jogo na temporada. Vale também destacar o Deni Avdija, né? 26 pontos, 10 rebotes e 8 assistências pro All-Star, né, Deni Avdija. Aí nos últimos 2 jogos a gente teve o Thunder vencendo o Lakers lá em Los Angeles, vitória por 119-110, né, os dois times não contaram com seus principais jogadores, né, o Lakers de novo não teve o Luka, que inclusive é dúvida também pro jogo de hoje contra San Antonio, vamos ver se ele joga, e o Thunder de novo ficou sem o Shea, mas teve a volta de J-Dub, o nosso querido J-Dub voltou depois de algumas semanas fora, com mais um problema ali no braço, no punho, né? Ele segue lidando, né, com esse punho machucado desde as finais contra a Indiana. Fez a cirurgia não deu certo, aí teve que ficar fora pelos primeiros jogos da temporada, voltou, jogou um pouquinho, machucou de novo, então J-Dub ainda não conseguiu pegar ritmo. Ontem ele voltou, sim, não foi um jogo primoroso do J-Dub, mas ele foi importante ali no final. Fez um ótimo clutch, terminou com 21 pontos, se não me engano. E decisivo no final do jogo, fez um ótimo clutch, um ótimo quarto período. E foi um dos grandes nomes dessa vitória do Thunder. Não o único, né? Cason Wallace fez um ótimo jogo também, nos dois lados da quadra. Alex Caruso ontem, cara, meteu seu season high. Foram 3 bolas de 3 pra ele. Melhor jogo do Caruso na temporada, de longe. De longe, o melhor jogo dele na temporada. Ele que vem fazendo uma temporada bem abaixo, né? Ontem jogou muito bem, né? Na defesa, monstruoso também. Cason Wallace, Caruso, né? O Jalen Williams. O Jalen Williams, né? Nosso J. Will, também fez um jogo muito bom, né? Ali no terceiro quarto, que foi o pior momento do Thunder no jogo, foi ele que manteve o ataque do Thunder produzindo minimamente. Se não é ele, cara, o Thunder tinha ido pro quarto período, né? Não só perdendo, mas perdendo por muito. Tá? O J. Will salvou a bunda do Thunder ali no terceiro quarto, contribuindo com as bolas de 3, com o espaçamento. O Hartenstein fez mais um jogaço, ele que já vinha de um jogaço contra Houston ontem de novo, né, cara? Trabalhando muito bem ali em passes, aparecendo nos rebotes, sendo gigante nos rebotes ofensivos, o que foi um dos pontos chave da vitória do Thunder. Thunder muito bem nos rebotes ofensivos, muito melhor do que o Lakers, inclusive. Inclusive, 2 pontos ontem que foram fundamentais para o Thunder vencer foi as bolas de 3, que o Thunder foi melhor do que o Lakers, raridade, né? E rebote, né? O Thunder dominou esses 2 aspectos em relação ao Lakers e isso para mim foi fundamental. Fora a capitalização em cima dos turnovers, né? O Thunder... Thunder e Lakers tiveram basicamente a mesma quantidade de turnovers cometidos, só que o Thunder soube capitalizar melhor em cima dos turnovers do Lakers do que o Lakers capitalizou em cima dos turnovers do Thunder. Então, foi um jogo equilibrado, mas o Thunder conseguiu vencer nesses detalhes, né? O Lakers pecou muito nas bolas de 3 ontem, né?
O time até criou alguns bons visuais, mas, cara, só tijolada. Austin Reeves muito mal pra 3, LeBron muito mal pra 3. O Luke Kennard teve poucas oportunidades de arremesso, né? E não teve um impacto tão bom assim no jogo. Ele que chegou pra ser o arremessador, né? Muitas vezes o Lakers não deu a bola pra ele livre, né? O que é um erro. Aí é DJ Redick. Aí é DJ Redick trabalhar pra botar na cabeça dos caras que se o Kennard tiver livre, ele tem que receber a bola, porque ele tá no time só pra isso. Se você não dá a bola pro Kennard arremessar, não faz sentido você ter ele em quadra, porque ele só arremessa, ele só faz isso. Então é algo que o Lakers tem que ter em mente. Kennard tá livre, a bola tem que ir pra ele. O Kennard arremessando livre, ele é um dos melhores jogadores da liga. Arremessando pra 3 livre. É um cara de quase 50% pra 3. Então a bola tem que ir nele. Ontem, várias vezes ele ficou livre e o Reeves forçou uma bola, o LeBron forçou uma bola, né? Isso tem que ser colocado na cabeça dos caras. Então o Lakers pecou nisso. O DeAndre Ayton, inacreditável DeAndre Ayton, né? Uma palmolência bizarra. Ontem, inclusive, foi bom ver, né? O duelo dos palmoles, né? De um lado, o Chet Holmgren e do outro, o DeAndre Ayton. Claro que o Chet é muito, infinitamente melhor do que o DeAndre Ayton. Mas em termos de palmolência, pô, os dois estão ali, ó. Os dois estão ali. É que o Chet, ele tem um pouco mais de vontade. E ele é muito melhor do que o Ayton, né? Especialmente na parte defensiva. Mas ele também tem a preguiça do Chet Holmgren, uma coisa, cara, que irrita. Que irrita demais. Mas obviamente que não deve irritar nem um terço do que o torcedor do Lakers se irrita com o DeAndre Ayton. Não tô aqui, né, comparando. Mas, enfim. Ayton também fez um jogo ruim, o Jackson Hayes foi muito melhor do que ele. Enfim. A galera vai reclamar de arbitragem, falar que a arbitragem apitou a favor do Thunder. Galera, é o que eu sempre falo, gente. A arbitragem ela é ruim pra todo mundo. Ontem, de fato, ela foi ruim. Foi uma arbitragem ruim. Teve algumas marcações contra o Lakers que foram questionáveis, assim como tiveram algumas marcações contra o OKC que também foram questionáveis. Entendeu? Talvez tenha tido mais marcações questionáveis contra o Lakers do que contra o OKC? Talvez, sim. Talvez. Teve alguns lances controversos. A bola na linha do Cason Wallace, né? Aquela falta do Chet no Reeves, que a torcida do Lakers reclamou pra caramba. Que é um lance que, inclusive, durante o jogo, várias e várias vezes, a arbitragem não marca, mas aí a torcida do Lakers pegou no pé ali desse lance. Mas enfim, a arbitragem foi ruim. Assim como ela é ruim em basicamente todos os jogos. Então, esse papo de favorecer time A, time B, cara. Gente, vamos lá. Por que diabos vocês acham que a arbitragem ia de forma intencional ajudar o Thunder contra o Lakers em Los Angeles? Tipo, caralho, gente. É só, porra, pensar um pouco, né? Você acha que tem um esquema da arbitragem pra favorecer o OKC num jogo contra o Lakers em Los Angeles? Calma, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A arbitragem é ruim, a arbitragem é uma merda. É uma merda pro Lakers, é uma merda pro Thunder, é uma merda pro Celtics, é uma merda pra todo mundo. Vai ter jogo que ela vai ser pior pra um time do que pra outro? Sim. Mas amanhã é o Lakers que vai ser beneficiado num jogo. Beneficiado não. Beneficiado não é a palavra certa. Eu usei a palavra errada. Mas vai ser o Lakers que vai ter um apito mais favorável. Em outro jogo o Thunder vai ter um apito mais favorável. Em outro jogo o Spurs. Eu vou lembrar, eu vou puxar o terceiro jogo do Thunder contra o Spurs. A arbitragem é absurdamente caseira pra San Antonio. Absurdamente caseira. E beleza. Assim, beleza não deveria ser assim, mas é a arbitragem da NBA, gente. É a arbitragem da NBA. É uma merda pra todo mundo, gente. Então, o Lakers não perdeu por conta da arbitragem. O Lakers perdeu porque o Thunder foi melhor na defesa, porque o Thunder foi melhor nos rebotes, porque o Thunder foi melhor no perímetro, porque o Thunder foi melhor capitalizando em cima de turnover. Teve um banco infinitamente mais produtivo do que o do Lakers. Foi por isso que o Thunder venceu. E, beleza, você... não acredita em mim. O LeBron falou sobre isso. Perguntaram pro LeBron, o que aconteceu hoje? Por que perdeu? O LeBron falou, você quer comparar a gente com eles? Não tem comparação, eles são um time campeão. Eles conseguem manter um alto nível, uma alta intensidade durante 48 minutos. A gente não consegue. O LeBron falou isso, gente. Então o LeBron não sabe nada de bola. Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim. Polêmicas à parte, choros à parte, discussões à parte. Thunder venceu de 119 a 110.
chegou à sua 41ª vitória na temporada, consegue, né, se afastar um pouquinho de San Antonio, que tá encostando, né? Tá encostando. É uma vitória que eu não esperava que o Thunder conseguisse, né? Jogando fora de casa, sem o Shea, eu já esperava uma derrota, mas o Thunder foi lá, conseguiu superar. Parabéns, fiquei feliz. E o Lakers sofrendo sua 20ª derrota. E é isso. Hoje pega San Antonio no back-to-back. O Reeves não deve jogar. LeBron talvez não jogue também. Vamos ver se o Luka vai vir ali pra carregar, né? Eu, se sou o Lakers, eu poupo o Luka, tá? Sinceramente. Luka com problema na panturrilha. Back-to-back. Deixa o Luka. Deixa o Luka. Tá com 32-20 de campanha. Calma. Não tem por que forçar o nosso querido Gordola, né? Óbvio que pro jogo é muito melhor ter o Luka do que não ter, mas... Enfim, eu faria um load management aí com o Luka, sem pensar duas vezes. Enfim. E pra fechar, né, a gente teve o Golden State vencendo o Memphis Grizzlies de virada, 114-113, né, um jogo onde Memphis liderou o jogo por quase 90% do tempo, né, um jogo onde Memphis chegou a abrir 17 de vantagem, e mesmo assim tomou a virada, graças a ele, o nosso guerreiro Gui Santos. De novo, Gui Santos foi decisivo para uma virada do Warriors. Ele já havia sido decisivo para a virada contra o Suns, né? Inclusive conseguindo a bandeja da virada. E ontem, de novo, ele foi decisivo pelo seu, né, pelo quinto jogo, nos últimos 7, ele passou dos 15 pontos, foram 16. De novo, marcando, né? Marcando os pontos, né? Conseguindo a sexta da vitória. Inclusive, foi o primeiro game winner de um brasileiro na NBA em 17 anos. Faziam 17 anos que a gente não tinha um brasileiro metendo um game winner. O Gui Santos conseguiu o game winner ontem, nos últimos segundos ali. Numa jogada onde o Horford brigou pelo rebote no garrafão, conseguiu pegar o rebote, achou o Gui, que com um fakezinho tirou, né, a marcação do Memphis e conseguiu os 2 pontos da vitória. E de novo sendo protagonista, cara. De novo o Gui sendo protagonista, sendo reconhecido pelos seus companheiros nas entrevistas pós-jogo. Pat Spencer falou muito sobre ele. O Al Horford falou muito sobre ele. No jogo contra Phoenix, Draymond Green rasgou elogios ao Gui. O Steve Kerr também. Então, é indiscutivelmente o melhor momento do Gui na NBA. Acho que não tem nem muito o que questionar em relação a isso. Nos últimos 7 jogos, a gente tá falando de um Gui que tá com 15 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 1,3 steals e 1 toco de média, né? Com aproveitamento de 63% nos arremessos e 43% para 3. Inclusive, outro aspecto no jogo do Gui que vem evoluindo muito nas últimas semanas é as bolas de 3, né? O Gui muito mais confiante arremessando, não refugando e acertando bolas de 3 grandes, acertando bolas de 3 clutch, né? Contra o Lakers mesmo, num jogo onde o Warriors perdeu, mas no quarto período, a bola que deixou o Warriors um pontinho só atrás no placar foi do Gui, né? Espirrando, peraí. Nossa senhora, meu Deus do céu. Enfim, o Gui sendo decisivo, vivendo seu melhor momento na NBA, fico muito feliz por ele. Inclusive o Gui viu meus stories, hein? Gui, tô de olho, ó. Tô de olho em você. Manda mensagem, Gui, vamos trocar ideia. Pensou, irmão, se eu trago o Gui pra um vídeo? Se eu boto o Gui aqui no Switch TV Show? Puta que pariu aí, pô. Aí a internet para, hein? A internet para. Alô, assessoria do Gui Santos, hein? Alô, assessoria do Gui Santos. Queremos você aqui, Gui. Switch TV, o canal Switch TV clama pela presença do Gui Santos. Luiz, tá fazendo média? Tô fazendo média sim, o Gui Santos é pica, porra. É pica de cachorro, como diria Romário. Gui Santos é pica de cachorro, porra. Ele é foda. Foda, não tem jeito. E ontem foi decisivo, foi fundamental, foi o cara dessa vitória do Golden State. Golden State chegando à sua 29ª vitória na temporada e o Memphis sofrendo sua 32ª derrota. Grande jogo do Gui, o nosso guerreiro Tupiniquim. Tá aí. Galera, é isso, tá? Sobre os jogos de ontem, é isso. Uma notícia que saiu, que eu acho que talvez valha a pena trazer aqui.
pra gente encerrar, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Saiu ontem a notícia de que a NBA irá abrir votação, né, para expansão para 2 times, né? O papo de expansão ele já rola há muito tempo, né? Há mais de anos, né? Esse papo rola de que a liga vai expandir, para 2 novos mercados. E ontem essa notícia veio, né? Falando que a liga deve, né, abrir, né, votação para expansão. E os 2 mercados que devem, né, fazer parte dessa votação são Seattle e Las Vegas. Né? Esses 2 mercados que são os favoritos há muito tempo, né? Já não é de hoje que é falado que a NBA quer voltar a ter uma franquia em Seattle, lembrando que Seattle já teve o Supersonics, e que quer ter uma franquia em Las Vegas. Esses 2 devem ser os mercados, caso a expansão passe, né, pelo voto. E aí, cara, é interessante ver isso, porque se rola essa expansão, eu, pelo menos, vou ver pela primeira vez, eu acho que muitos de vocês vão acompanhar pela primeira vez, um draft de expansão, né? Eu nunca vi um draft de expansão acontecer. O que é o draft de expansão? Quando a liga expande, né, para mais franquias, rola um draft de expansão, que é onde as franquias novas captam jogadores das franquias que já estão na liga. Só que aí é o seguinte, não é que os caras podem pegar o jogador que quiser. Cada time tem o direito de locar, de proteger 8 jogadores, tá? Cada time protege 8 jogadores, os outros são escolhidos pelas franquias novas, né? Eu nunca vivi um draft de expansão, a gente já teve drafts de expansão acontecendo, eu nunca acompanhei, então, caso a expansão passe na votação, a gente vai ter isso acontecendo. E aí fica a pergunta, no draft de expansão, quais são os 8 jogadores que você acha que o seu time deveria proteger? Falando do meu, do Thunder, ó, Shai, J-Dub e Chet, óbvio. AJ protegido. Kayson Wallace protegido. Quem mais eu protejo? E o draft de expansão ele é interessante, pensando até em times que querem se livrar de contratos indesejados. Por exemplo, se eu sou Memphis, eu não protejo o Ja Morant. Eu boto o Ja Morant no draft de expansão. Quero me livrar do contrato dele, pô. O Sixers, será que não caberia pro Sixers? Porque o contrato do Embiid, apesar do Embiid ter voltado a jogar bem pra caralho, mano, o contrato do Embiid, ele é discutivelmente um dos piores contratos da NBA. Em termos de preço e em termos de disponibilidade do Embiid. Será que não é uma oportunidade boa pra Philadelphia se livrar desse contrato do Embiid? Será que não seria uma oportunidade do Warriors se livrar do contrato do Butler? Então, assim, não sei. Mas voltando, OKC, Chet, Shai, J-Dub, AJ, Kayson, tem mais 3. Aí o coração vai falar mais alto. Caruso eu protegeria. Thomas Sorber. E... não vai ter jeito. Eu protejo o Isaiah Hartenstein. Luiz, e o Lu Dort? Eu não tenho apreço ao Lu Dort, vocês sabem, eu não sou fã. Respeito a trajetória, respeito o tamanho dele dentro de OKC. É um dos melhores defensores da liga. Mas me irrita muito o Lu Dort. Ele me irrita muito. Muito menos que o Hartenstein. Então, esses seriam os 8 de OKC que eu protegeria. E você? Quais os 8 que você protegeria do seu time? Manda nos comentários. No Lakers, por exemplo, você tem que proteger 8 caras. Quem que o Lakers protegeria? Tipo, o LeBron. Será que o Lakers protegeria o LeBron? No draft de expansão? Será que não seria oportunidade de tirar o contrato do LeBron? É que se rolar o draft de expansão... outra coisa, tá, gente? Se a expansão passar, ela não vai acontecer nessa off-season, tá? Ela aconteceria depois, porque a NBA assinou agora um novo contrato de TV. Então o contrato de TV tem que acabar para aí entrar novos times e um novo contrato ser assinado. Então não seria algo para agora. Eu tô simulando
né, esse draft de expansão agora só pela brincadeira, mas o draft de expansão rolaria só lá pra frente. Mas se fosse rolar agora, você acha que o Lakers protegeria o LeBron? Não sei, viu? Não sei. Luka é óbvio que protege. Reeves é óbvio que protege. Agora, achar outros pra proteger o Lakers. Se bobear, o Lakers ia falar: quer saber, gente? Proteger só o Luka e o Reeves. O resto pode pegar. Pode pegar o bagraiado. Pega o Eitan. Pega aí, pega. Se bobear, o Lakers ia meter essa, né? Alguns times iam meter essa, inclusive. Né? Igual, quem mais? Deixa eu ver. O Clippers. Clippers vai proteger quem? O Kawhi? Talvez protege o Kawhi, ainda não é certo que protegeria o Kawhi. E o resto? Protege quem ali? Enfim, fica o exercício, manda aí nos comentários quais são os 8 jogadores que o seu time deveria proteger no draft de expansão. E comenta aí, cara, se você é a favor, né, de novas franquias, você acha que é legal expandir. Eu sou super favorável à expansão, acho que a liga pede por uma expansão há muito tempo. E eu, como torcedor do Thunder, tenho sim um apreço por Seattle. Obviamente que se for Seattle não vai ser Supersonics, né, porque o name rights Supersonics, né, acho que é difícil de pegar. É difícil de uma franquia comprar nesses name rights. Mas só de ter uma franquia em Seattle, eu como torcedor do Thunder já criaria uma identificação foda. E eu acho que seria sucesso, até porque Seattle é uma cidade que respira esporte, né? A gente viu o Seattle Seahawks, uma das torcidas mais apaixonadas da NFL, né? Então, obviamente, seria um sucesso a franquia em Seattle, como já foi com o Supersonics. Em Las Vegas eu tenho dúvida, viu? Porque não sei se o público de Las Vegas é tão bom assim pra NBA. Mas enfim, acho que vale a pena testar. E esses são os 2 mercados que devem, né, entrar na liga caso a expansão de fato aconteça. Expansão essa que deve ser sim votada. Galera, agora sim, vou encerrar a edição de hoje. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência nessa terça-feira. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem cobertura da rodada, né? Então a gente se vê na madruga. Tamo junto, obrigado, beijo e tchau.